Olha, a mielopatia é um tema bem amplo, obviamente. Então, tem várias causas possíveis. Ela pode estar associada à doença desmielinizante. Aí a gente coloca principalmente a esclerose múltipla e a neuromielite óptica. Tumores, obviamente, também são causas. A gente já mostrou alguns vídeos aqui de pacientes que nós fizemos monitorização de tumor medular, também uma causa de lesão medular. Ela pode ser também vascular. A grande chama bastante atenção nas causas vasculares é o fato dela ser muito agudo. Então, o paciente, normalmente, subitamente, ele perde a força nas pernas, paralisa os membros inferiores. Isso chama atenção. O início bem súbito do quadro, bem semelhante a um AVC, por exemplo. Ela pode ser de causa inflamatória, aí entram as vasculites, as doenças reumáticas, né? Sarcoidose, enfim. E também pode ser de causas infecciosas. Infecção está muito associada a fator de risco. Então, por exemplo, um paciente fator de risco, um grupo de risco, por exemplo, para HIV. É um grupo de risco você pensar em causa infecciosa. Na nossa região aqui, por exemplo, é uma região rica em esquistossomose. Então, quando o indivíduo tem um histórico de exposição a rio, riachos ou açudes da região, a gente sempre pensa em esquistossomose. Então, é um fator o quê? É um fator de risco que está associado nesse caso. Uma outra causa que não está aqui, mas seria causas compressivas, né? Do ponto de vista de compressão, elas podem estar mais comumente associadas à hérnia de disco, por exemplo. Então, a hérnia está saindo para dentro do canal, está causando uma compressão na medula espinhal. E também pode ser de causas traumáticas. Essas também bem comum. A gente pega bastante, a gente vê bastante casos, infelizmente. Acidente de moto, acidente de carro. Então, não é incomum a gente pegar pacientes que chegam paraplegia ou até mesmo tetraplegia ou paresia, né? Às vezes não perdeu a força 100%. Então, como que a gente se organiza para poder pensar numa causa? Aí, do ponto de vista etiológico da causa, a causa às vezes pode estar bem implicitamente associada, né, com a queixa do paciente, por exemplo, no caso de um trauma. Já vem, a gente sabe que a causa é causa traumática, né? Chega um paciente acidentado na sala de emergência, a gente sabe que a causa foi trauma. Porém, nos casos onde você não tem histórico de trauma, nem sempre a investigação é fácil. Por quê? Porque, como nós falamos, tem várias causas. Infecção vascular, pode ser metabólica também. Então, a gente tem que se basear na evolução temporal. Então, se é uma lesão aguda, se é uma lesão subaguda ou se é uma lesão que vem evoluindo lentamente, né, doenças crônicas. E também do ponto de vista da queixa clínica do paciente, qual síndrome medular que ele apresenta. Tem várias, e também do ponto de vista radiológico. Então, o exame de imagem, a ressonância magnética, ela nos ajuda também a pensar em possíveis causas, já que, a depender do local da medula onde está a lesão, ela pode sugerir um diagnóstico para a gente. Então, é o caso, por exemplo, quando você pega uma lesão aqui no cordão posterior, na porção mais posterior da medula, a gente vê esse padrão na deficiência de B12, a gente vê esse padrão na deficiência de cobre. Também a própria esclerose múltipla pode dar esse padrão. Mielite transversa pode estar associada a doença inflamatória ou também causas virais, infecciosas, ou até mesmo esclerose múltipla ou neuromielite óptica também pode dar esse padrão. Pegou toda a medula, por exemplo. Quando você tem um padrão que só está pegando a ponta anterior da medula, a gente vê isso, por exemplo, em casos de poliomielite e também causas vasculares, quando você tem uma isquemia da medula, artéria espinhal anterior, por exemplo, você pode ter esse padrão. Então, como a medula está sendo lesada, ela também ajuda a gente a pensar numa causa possível de lesão. O local da lesão também ajuda a gente a raciocinar. Por exemplo, quando a lesão é na medula alta, na medula cervical, o mais comum da gente ver é esclerose múltipla e neuromielite óptica. No caso da esclerose múltipla, normalmente ela é uma lesão mais salpicada. Parece que você tem uma lesão aqui que dá uma falha de enchimento, ela vai salpicando lesão. Ao contrário da neuromielite óptica. Então tá aqui, a lesão medular ela pode ser curta ou extensa. Normalmente a curta na cervical é mais comum da gente ver isso em esclerose múltipla. E extensa, quando ela pega mais 3 segmentos, 3 níveis contíguos, a gente vê mais em neuromielite óptica. Por exemplo, isso ajuda a gente a pensar na causa. Uma lesão medular baixa, por exemplo, é mais comum da gente ver em neuroesquistossomose. Então, é um tema bem extenso. A gente tem que entender também a semiologia das lesões medulares, que também ajuda a gente a raciocinar, além de juntar a evolução temporal e também o exame de imagem. Obrigado.